Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa que é a apresentação de número 155. Há 155 semanas nós estamos elaborando essa apresentação, vamos assim dizer, adaptando, né, as condições da modernidade. Lógico que foi em função da pandemia. Hoje nós já podemos receber-nos presencialmente também, né, para participação. Nós vamos ter, no caso, a apresentação do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Peço que as mães e pais de crianças, tem criança pequena hoje, eles não têm ideia de como é que foram as coisas lá atrás, né? Busquem informações de que a poliomielite foi erradicada pela vacina do Dr. Seib, né? Pouca gente sabe disso, né? Isso há cerca de 30 ou 40 anos atrás. Então, quem hoje tem uma criança pequena não tem ideia do que seja a paralisia infantil. Então, nós queríamos que realmente as pessoas fossem buscar, fossem ver, porque existe risco de voltar a poliomielite novamente, porque apenas pouco mais de 50% das mães levaram os filhos para tomar vacina. Assim como a vacina da gripe também. A gripe está matando gente. Em Araras morreram 8 pessoas, 4 ano passado e 4 esse ano, por falta de tomar a vacina da gripe, tá? Então, quer dizer, é importante que a gente tenha o conhecimento, né? É que a paralisia infantil provocava nas pessoas que nasciam, é uma coisa muito, muito violenta, muito grave. Então, que façam pesquisas a respeito para depois tomarem suas posições, tá? A poliomielite foi erradicada, mas a baixa procura pelas vacinas poderá fazer com que a paralisia infantil volte, assim como o sarampo, que havia sido erradicado e voltou em função da falta da vacina, tá? E está fazendo vítimas, tá? Negacionismo mata, tá? Sorteados de hoje. A ganhadora desse quadro aqui, né, é Marcela Biscaini. Marcela, faça contato com a gente para você poder estar retirando o seu presente, que a live de número 155 está te oferecendo, tá? E o livro, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, vai para Fran Melo. Fran, nós sabemos que você não é da cidade, mas você tem amigos aqui, então, por favor, peça para alguém vir retirar o seu presente, tá bom? Tá. O livro de hoje, eu estou, vamos assim dizer, compenetrado aqui agora, né? José Carlos de Luca. Vamos ler o capítulo 14, são 231 páginas e 30 capítulos, muito conteúdo, tá? Deixa Jesus te abençoar. Esse é o título do capítulo que eu vou ler, né? E é em função de que, umas palavrinhas aqui, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem disse isso foi Jesus, tá? Nada mais, nada menos que Jesus. Aí o De Luca fala aqui: certa noite eu sonhei que estava autografando um livro para alguém desconhecido. Lembro que escrevia no livro os seguintes dizeres. No sonho, eu fiquei encantado. Tá baixo, melhor. Apertar aqui. Eu tenho que apertar, né? Tá bom. Eu aprendo ainda. No sonho eu fiquei encantado com o sentido profundo da frase, autografada com letras de um azul celeste e com uma caligrafia que não era minha. Ao acordar, procurando entender tanto quanto possível o significado do sonho, concluí que o autógrafo se destinava a mim mesmo. Percebi claramente que lá, no meu interior, eu ainda não admitia a possibilidade de Jesus me amar, em função de todos os meus erros, quedas, fracassos e imperfeições. Nós, seres humanos, temos a mania de subestimar a nossa capacidade. Se nós estamos aqui, gente, encarnados, é porque Deus quis que nós estivéssemos. Então, Ele é nosso Pai e protetor, tá? Eu me senti infinitamente distante dele, mas o sonho me fez ver que ele não estava distante de mim. Certamente, comumente, esquecemos que Jesus ama os imperfeitos, tá? Frágeis e pequenos, como eu, como quase todos nós. Ele é o bom pastor que vai em busca das ovelhas mais distantes e perdidas. É capaz de dar a vida por elas.
E eu estava me comportando como o doente, que recusa o socorro do médico, como o aluno que não deseja o ensinamento do professor na sala de aula. Certa vez, eu atendi uma senhora que me descrevia seu grande sofrimento ao ter que visitar o filho na prisão, sentenciado a longos anos de reclusão por crimes hediondos. O filho estava preso em uma penitenciária distante da residência da genitora. Ela me contava o martírio que enfrentava com longas viagens até o presídio, o constrangimento de ter que se submeter à revista pessoal e o principal, a dor de encontrar o filho encarcerado, revoltado, mal agradecido à mãe, que ainda prometendo voltar ao mundo do crime quando saísse da prisão. Era muito sofrimento para uma senhora viúva e com seus quase 70 anos de idade. Com muita pena daquela mulher, indaguei a ela, diante de todo esse sofrimento, por que a senhora ainda o visita? Ela me olhou com um semblante calmo e respondeu, eu o visito porque ele é meu filho amado. Calei-me. As palavras amorosas daquela mãe até hoje ressoam nos meus ouvidos. E aprendi que, no tocante a Jesus e sua relação conosco, algo semelhante e até mais sublime se passa. Ele nos ama quando menos merecemos, amor, porque quando menos merecemos é quando mais precisamos. Então, deixemos Jesus nos abençoar, deixemos que nesse instante Ele segure as nossas mãos, enxugue o nosso pranto, levante o nosso ânimo, ouçamos sua voz nos dizendo para levantar e seguir em frente, esquecendo o mal que passou, que sempre é tempo de recomeçar, que já somos amados, como somos, que tudo o que em nós ainda é imperfeito, pequeno e falho, deve ser aceito, acolhido e amado para ser transformado. Enquanto tudo isso vai acontecendo, nossas portas para Jesus vão se abrindo, e Ele então aliviará o nosso cansaço, restaurará as nossas forças, renovando o nosso caminho. Deixe Jesus te abençoar. Essa é o capítulo 14, Deixa Jesus te abençoar, de José Carlos de Luca, que nos traz a oportunidade de estarmos buscando o entendimento de que nós somos, sim, muito importantes. Porque se não fôssemos importantes, não estaríamos aqui. Se ainda não tivemos muita coisa, se não fizemos ainda alguma coisa boa, podemos estar fazendo, à medida que a gente vai trabalhando, vivendo e entendendo que Jesus, gente, ele falava as coisas muito simples, né? Quando fizer o mal ao menor ser que existe nessa terra, quando estiver a fazer alguma coisa por ele, é por mim que estarão fazendo, o bem ou o mal. Então nós podemos escolher, né? E eu não admito que o ódio seja preponderante, quer dizer, existe o ódio, só que tem um detalhe, eu não preciso praticar o ódio, porque dentro de mim eu conservo a paz. É a paz que eu busco à medida do momento em que eu estou tentando entender melhor o que essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, traz para nós. Podemos escolher o que fazer. Doutrina espírita não obriga ninguém a fazer nada, cada um faz o que quer, tá? O evangelho de hoje, o Marcos não pôde estar presente, é o capítulo 15 e os itens 6 e 7, tá? É muito interessante pelo fato de ser, né, o capítulo fora da caridade não há salvação, né? E o mais importante, a necessidade da caridade segundo Paulo, né? Nós sabemos a história de Paulo, né? Inclusive é interessante que ele tentava perseguir Jesus e, de certa forma, de alguma maneira, ele acabou não perseguindo Jesus, ele acabou protegendo Jesus. E até aquela expressão caiu do cavalo, né? A gente não sabe de onde veio, ela veio de Paulo. Paulo caiu do cavalo, ficou cego, né? Talvez por um momento de reflexão, para que ele pudesse estar analisando o que ele estava fazendo, né? Ele, como soldado, amando os superiores, queria prejudicar Jesus. E ele, vivendo perto de Jesus,
viu a besteira que estaria fazendo se realmente tivesse prejudicando ou machucando Jesus. Aí ele passou a defendê-lo, né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os ministérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentro delas, a mais excelente é a caridade. Quem disse isso foi Paulo, tá? De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, me disse: quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, tá? Eu não posso me esquecer de agradecer a todos que, de certa forma, ajudaram o nosso bazar, que foi o dia 8, né? Foi muito bem aceito, foi muito bem movimentado e, logicamente, nós estamos retomando, né, a sopa, para que realmente a gente possa estar falando em caridade e fazendo a caridade, que eu acho que é uma diferença muito grande entre só falar e estar fazendo, tá? Então, só quem souber quem precisa, poderá vir retirar aqui no sábado, às 11 horas da manhã, tá ok? Muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, faça presente para que possamos entender que só essa doutrina abençoada pode nos trazer o alívio, a calma, a paz, a esperança de dias melhores. Então, vamos entender por que Jesus falava por parábolas, né? Para que pudéssemos entender melhor as suas palavras, as ações
e o que ele vinha nos ensinar, que era a caridade, que era o amor ao próximo, a verdade, o conhecimento do verdadeiro mundo, o mundo espiritual, aonde todos nós vamos residir quando deixarmos a Terra. Porque a verdadeira vida é a vida imortal. Nós somos espíritos imortais. Vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias para o nosso adiantamento, para o conhecimento que devemos obter em favor do adiantamento moral de todos nós, seres imortais. Por isso a caridade, segundo São Paulo, não é? Quanto barulho as doutrinas vêm fazendo, e a verdade está sendo pouco ensinada, pouco entendida. Então é necessário que a gente possa entender o que Paulo de Tarso, né? Que querendo prejudicar Jesus, mas como ele era já um espírito vindo com a missão de auxiliar e de falar aquilo que Jesus vinha ensinando, porque ele sabia, Jesus sabia que ia permanecer pouco tempo e que tinha necessidade de um ser que viesse e que falasse durante toda a nossa estadia na Terra dessa verdade. Foi preciso, né, que Paulo, um espírito de uma capacidade infinita, mas esquecendo, quando aqui chegamos, o véu do esquecimento, né, nos pega de surpresa e a gente acaba esquecendo a proposta que fizemos quando, na encarnação, nós nos propomos a vir e adiantar o nosso conhecimento e o nosso progresso. Paulo escolhido e Jesus sabendo que ele iria falhar na sua missão, propôs a Paulo, através do acontecimento, que ele pensasse melhor, que ele pudesse ter e fazer uma pausa naquilo que ele propunha naquele momento, que era terminar com Jesus. Ele vem sofrer a queda do cavalo, ficando cego, para que ele não continuasse na empolgação de que ele era
um guerreiro, porque ele tinha uma obrigação de exterminar. Não. Jesus, vendo o que Paulo vinha pensando, protege Jesus, e eis que acontece a queda e Paulo fica cego. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos dessa cegueira, porque esse não enxergar está nos fazendo demorar a encontrar Deus, a encontrar Jesus. Porque a espiritualidade, aqui, Divaldo, vida plena, Joana de Ângeles é a sua mentora, estáis chamados a trabalhar na sua vinha de luz. Todos nós estamos chamados a trabalhar nessa vinha abençoada. E o que nós estamos fazendo? Demorando? Nos atrasando? Está na hora de nós começarmos a buscar para valer essa verdade, essa luz abençoada, antes que os nossos olhos se fechem e que as trevas do desequilíbrio, do desamor, da desatenção, que são os obsessores que vêm nos perturbando através do nosso desinteresse em buscar as verdades de Deus e de Jesus. Então é necessário que a luz se faça presente nesse momento para que possamos despertar e voltarmos para Deus e para Jesus. Testemunhos de fidelidade, ser-vos-ão exigidos renúncias e silêncios íntimos em tudo aquilo que a gente vem pensando, de aproveitar o que a terra nos oferta, mas fora do rumo, do ritmo, do engrandecimento do nosso espírito. Então é preciso que a gente, buscando as verdades do Cristo através da doutrina espírita, a gente possa nos proteger através dessa doutrina abençoada dos Espíritos, trazendo oportunidades e nos fazendo entender que só a luz vai nos fazer enxergar as verdades da doutrina abençoada, nos ensinando como nos melhorarmos para a volta ao lar maior, não é? Então é necessário que possamos acordar, despertar para essas verdades imorredoras. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, o conhecimento do mundo espiritual, quando eu tivesse o dom da profecia, de fazer o discurso
as cartas, as epístolas, com sabedoria e amor, verdade, ele vem nos ajudar a entender e penetrar-se todos os mistérios. No Espiritismo não tem mistério, porque tudo é explicado de uma clareza imensa, uma misericórdia tão grande para com todos nós, os seus filhos, que tudo é possível entender, tudo é possível explicar. À luz do Evangelho, dos espíritos de luz, que foram também espíritos como nós aqui, que erraram e acertaram e hoje se iluminaram através do conhecimento, através do amor, da verdade, desse caminho abençoado que Deus e Jesus têm nos ofertado, que é através da doutrina dos Espíritos nos falando, nos avisando de tudo aquilo que precisamos entender para podermos nos transformar, para podermos transferir, saindo da ignorância, buscando os acertos, buscando o conhecimento, buscando a luz, buscando a verdade, porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Obrigada, Senhor, por essa luz, por essa verdade, por esse amor tão grande. Coloca assim, sem equívoco nenhum, né? Com sabedoria, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, de todos e de todo o mundo, do ignorante ao sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular, porque a caridade ela não tem religião, não é? Ela é uma ação que vem do nosso coração, do íntimo do nosso ser, sentimento de amor, de coragem, de auxílio, não é? Aquele que eu penso, então, de Sócrates, cogito ergo sum, do latim, né? Penso, logo existo. Então é verdade, nós pensamos e nós estamos existindo. E nessa existência, qual é a doutrina que vem falar e vem ensinar e explicar essas verdades? A doutrina dos Espíritos, porque eles foram iguais a nós, erraram, acertaram, e hoje, entendendo a doutrina, estudando a doutrina e trabalhando a doutrina, eles se tornaram espíritos de luz, a nos ajudar, a nos fazer entender que só um bom entendimento, através do estudo dessa doutrina abençoada, que é uma faculdade, vai nos informar e nos dar todas as explicações. Então, vamos buscar. E fez mais. Definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, no amparo, no amor que ela pode dar a todas as criaturas, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e beneficência para com, benevolência para com o nosso próximo. Eis aí
primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está aí toda a lei e os profetas. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Obrigada. Boa noite a todos. No Evangelho de hoje, né, que o seu Cláudio viu para a gente, necessidade da caridade segundo São Paulo, o que a gente entende? Desse Evangelho, esse Evangelho é muito, muito lindo, né? O que eu achei assim demais, que me chamou a atenção, é essa parte. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos. E o que seria a linguagem dos anjos? Seria a doçura, a bondade, o amor, né? Quando eu tivesse o dom da profecia. E o que seria o dom da profecia? Seria a mediunidade, né? E mediunidade não é só para o espírita. Mediunidade é para qualquer pessoa, independente da religião, né? Tem aquela mediunidade que a pessoa é mais desenvolvida, que consegue ouvir o seu protetor, o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda. E aquela que é mais assim, que sonha, que tem pressentimento. Todos somos médiuns. E aí fala assim, ó, tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, né? Quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, e se não tivesse caridade, eu nada seria. Então, aí você veja, né, a importância da caridade, né? Até o Chico Xavier falava que se fosse falado para ele que fora da doutrina espírita não houvesse salvação, ele deixava de ser espírita. Mas é fora da caridade. Porque qualquer um pode ter a salvação desde que seja caridoso. Quando a gente abraça a doutrina espírita, a gente tem o conhecimento, é mais fácil, né? Saber é muito bom. Porque quando a gente não tem o conhecimento, fica difícil para a gente aceitar as coisas. Quando eu não conhecia a doutrina, que eu tive o primeiro desencarne na minha vida, assim, na minha família, que balançou muito, mexeu com a minha cabeça, que foi a minha mãe, eu me desesperei, porque eu falei assim, era um ponto de interrogação na minha cabeça. E agora? Né? A minha mãe, eu falava, não foi feliz aqui na Terra. E acabou. Aí veio um senhor, né, espírita, e falou, não, a sua mãe, ela vai continuar num outro mundo, agora é melhor. Ela não vai ter mais as dores do corpo. E ela está viva. Aí eu saí sorrindo. Eu não consegui chorar nem no velório da minha mãe. Porque eu tinha certeza que ela estava bem. A saudade eu sentia, né? Mas o entendimento veio a aceitação. A gente, quando entende, a gente aceita. Mesmo que a gente sinta saudade, você saber que a pessoa está bem. Então, essa caridade que São Paulo fala para a gente, eu estive pensando, o que é ser caridoso? Para mim, ser caridoso é cuidar do outro. Então, a gente cuida das pessoas que a gente ama, né? Só que tem um pontinho que a gente, às vezes, atropela na vida. A gente fala assim, ó, eu amo meu filho, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, então eu não quero que ele sofra. Então, eu quero que ele faça as coisas do meu jeito. Está errado, né? Então tem que ter o equilíbrio, o respeito, o amor. Você pode apontar o caminho, mas ele vai escolher. Se der certo, que bom. Se der errado, estamos juntos, né? Vamos procurar uma solução. Essa é a caridade, né? É estar junto, é amar, é respeitar o outro, né? Eu estava olhando um texto e tirei para vocês, para ler aqui. Olha só. Nós colocamos a nossa felicidade na expectativa que os outros criam de nós. Olha o perigo. A condição para amar é se amar.
E quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Olha só. Cada pessoa é aquilo que crê, faz e que gosta. Retém o que procura, tem o que dá e vale o que faz. É uma dica para todos nós, né? Eurípides Barçanufo dizia assim: antes de sermos felizes, temos que ser bons. Mas a gente quer ser feliz e não quer ser bom, né? Quer que seja tudo do nosso jeito. Aí é difícil a felicidade chegar para a gente, né? Valério era um espírito que falava através do Chico Xavier. E ele contou uma das suas histórias, né, que ele passava pelo Chico, e eu achei muito bonita também, quero dividir com vocês. Ele dizia assim, que tinha um mendigo que chegou na padaria com as moedinhas contadas, sabe? O dinheirinho contado, que ele vendeu as latinhas, correu atrás o dia todo, conseguiu o dinheirinho, foi na padaria e ele namorava um pedaço de bolo. Ele olhou para aquele bolo, mas quando ele olha para trás, o que ele vê? Um menino morador de rua também. Ele não pensou duas vezes. Ele entrou na padaria, comprou o bolo e deu para o menino. Aí Valério fala assim: só quem passa pela dor, pela fome, pela dificuldade, entende a do outro. Então ele sabia o que aquele menino estava sentindo. E aquele menino tinha passado o dia todo ali rodando na volta da padaria, esperando que alguém desse. E chegava a pedir: ah, mas hoje eu não tenho, olha, acabou meu dinheiro, ah, que pena, eu não tenho. As pessoas falavam. E esse mendigo serviu. E aí ele fala assim ainda: tomara que nós, na nossa vida, não sejamos também, assim, um namorado, né? De um pedaço de bolo de padaria que não encontre alguém para dar. Alguma coisa na nossa vida que a gente precise e que a gente não encontre alguém para que nos sirva. Por isso é importante a gente servir também para o outro. Porque a vida é assim, né? A gente faz para o outro e recebe. E às vezes a gente recebe como? Com um sorriso, com um abraço, com a paz, né? Da nossa consciência, do nosso espírito. E tem uma outra historinha que eu queria dividir com vocês. Eu sou contadora de história, viu, pessoal? O Chico, quando morava em Uberaba, atendia muita gente. E eram aquelas filas imensas, né, de pessoas ali para falar com ele. E tinha uma senhora que ficou por horas e horas nessa fila, até chegar a vez dela. Quando ela chegou perto do Chico, ela disse assim: Chico, eu só tenho uma pergunta para te fazer. O Chico: fala, minha filha. Sempre amoroso, né? Ela disse assim: olha a pergunta, a preocupação dela. Chico, macumba pega? Veja bem. Ele olhou para ela, sorriu e falou: olha, minha filha, para essa parede. Pensa que nessa parede tem um buraco bem grande. Você pega uma pedra e joga no buraco. A pedra vai entrar? Ela disse: sim. Então agora pensa nessa parede lisinha, sem nenhum buraco. Você joga a pedra, ela vai entrar? Não. Então, nós somos essa parede. Tudo aquilo, se você tiver um pensamento em Deus, um pensamento bom, desejar coisas boas para os outros, não vamos dizer macumba, vamos dizer energia. A energia do outro, que a gente tem tanto medo que vai derrubar a gente, não chega na gente. A gente fica forte no amor de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no pensamento positivo. Acreditar, as coisas, às vezes, não vai ser tudo redondinho, perfeito. Vai ter pedrinhas. A gente vai passar pela dor, sim, mas a gente vai superar com o nosso pensamento, com a nossa força, com a nossa garra, né? Então é isso que o Chico queria passar para ela. Que ela não tivesse medo, que ela acreditasse, que a parede dela fosse lisinha, que a nossa parede seja lisinha, que as coisas ruins que bate, volta, não pega, não entra em nós.
Então, é uma importância muito, né? E é começar. É começar agora, é começar de pouquinho, é acreditar na gente, né? Às vezes eu falo, as pessoas chegam, às vezes na Dona Zélia, né? Ou em mim, querendo que a gente dê uma solução para o problema delas. A gente vai conversar, a gente vai dar o passe, a gente vai apontar caminhos, muitas vezes, mas ela vai fazer a escolha. Mas depende muito mais dela do que da gente. Porque se ela ficar de braços cruzados, achando que nós vamos resolver o problema dela, ou até mesmo Deus, ninguém vai resolver. A gente tem que fazer a nossa parte. É começar agora. Eu não tenho força, eu não consigo. Consegue, né? Porque ninguém é privilegiado. Somos todos iguais, todos filhos de Deus. Todos temos a essência divina de Deus. Nós podemos, basta a gente começar. Não consigo, começa de pouquinho a mudança interior. Cada dia é uma oportunidade para a gente dar o nosso melhor, para a gente seguir os ensinamentos do Evangelho, como Paulo fala, né? A caridade, o amor, a paciência, fazer o bem antes de querer ser feliz. Vamos fazer o bem para o outro, porque vai vir também para a gente, né? Quando a gente vê o outro bem, a gente fica feliz, a gente fica bem também. Eu queria estar dividindo. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia, em nos assistindo, nos abençoando, nos acerenando, nos intuindo a buscarmos a força, a luz, a coragem para vencermos as dificuldades. Nosso modelo é Jesus, nosso herói. Ele nasceu numa simples manjedoura, auxiliado pelos animais que o aqueceram naquela noite fria. Aqui estamos sendo aquecidos pela tua palavra de amor, de verdade e de vida. Obrigada, Senhor, pela vossa bondade, pelo vosso amor imenso para os seus filhos, nos ajudando, nos abençoando, nos ensinando a amar, porque só o amor constrói, completa as nossas necessidades físicas, psíquicas e espirituais. A nossa Mãe Maria Santíssima, essa Mãe abençoada que nos nina em seu colo terno de mãe amada, de esperança, de coragem e de luz. Obrigado, bons espíritos, que se encontram aqui conosco, Donizete, derramando a tua luz, as tuas bênçãos, nos fortalecendo, nos agraciando. Doutor Deuduque, médico amigo de todas as horas. Quanto bem ele tem feito
Dr. Deuduque, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, quanto ele tem espalhado de luz e esperança, de saúde, sobre todos os filhos adoentados, necessitados do amor, respeito e, sobretudo, da fé razão, nos acalmando, apacentando as ovelhas que se encontram adoentadas. Mas é necessário que busquemos. Nós temos aonde beber dessa água pura que Jesus ofertou à mulher samaritana no poço de Jacó. O poço que Jesus nos oferta é a doutrina abençoada dos Espíritos, a luz verdadeira, a água viva, que descedenta a nossa sede, que nos traz a certeza de um mundo feliz, de uma limpidez. Aqui estamos, Senhor, fazei de nós um espírito para o teu trabalho de amor, para que possamos auxiliar, ajudar os nossos irmãos, possamos distribuir essa verdade, essa água cristalina que mata a nossa sede, a sede da dúvida, porque ela explica, ela ensina e ela conduz. Eis a doutrina que vem nos trazer o conhecimento, nos tirando da escuridão, da ignorância, da solidão, porque Jesus reúne em um só foco, o foco do amor verdadeiro, o foco da luz que clareia a vida, que semeia, para que possamos começar a nossa plantação. Nós já temos o conhecimento, porque a terra somos nós. A árvore de vida somos nós encarnados, que viemos em busca da transformação. Por isso nós estamos aqui, Senhor. A terra necessita urgentemente de sair do sofrimento e da expiação para podermos passar para um mundo de regeneração, um mundo transformado, um mundo melhorado, aonde o amor vai fazer morada em todos os corações que habitam a nossa terra. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero,
a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os divinos exemplos do nosso Mestre e Médico Jesus, nos acalmando, nos tirando dos medos, da escuridão, do desespero, nos trazendo a paz, ajudando o nosso entendimento, acalmando o nosso coração de esperança e paz, de coragem, de esperança mesmo, para uma transformação verdadeira, para que não sintamos mais medo, porque Jesus está em nós, porque Jesus está sobre essa terra abençoada. É preciso que busquemos essa verdade, porque ela se encontra na doutrina dos Espíritos, nos acalmando, nos fortalecendo, nos trazendo a coragem para buscarmos, para nos transformarmos em verdadeiros trabalhadores a trabalhar na vinha do Senhor. Aqueles que fazem o Evangelho no lar, leva para dentro do seu lar os espíritos de luz que vão pernoitar, derramando esperança, coragem, saúde, paz, naquela água que está sendo fluidificada, abençoada, qual remédio a nos fortalecer. Busquemos Jesus, porque Ele está entre nós em espírito e verdade, nos ajudando, nos protegendo, nos assistindo a todo momento. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada.